De acordo com a Anvisa, contaminante alimentar é qualquer substância de caráter físico, químico ou biológico que seja estranho ao alimento e considerado nocivo à saúde humana. Com isso, é importante se ter em mente que qualquer substância estranha pode se contribuir em um perigo à saúde, se for capaz de produzir dano ao consumidor. Os contaminantes de natureza física são representados por objetos ou matérias estranhas que são capazes de prejudicar fisicamente um consumidor. Eles são capazes de contaminar os alimentos em qualquer etapa de sua produção, como, por exemplo, cabelo, madeira, pregos, fragmentos de insetos, entre outros. A contaminação de natureza química ocorre em alimentos contaminados por algum tipo de substância ou reagente químico, como, por exemplo, os inseticidas, os detergentes, os metais pesados, medicamentos, corantes e aditivos não autorizados. A contaminação biológica ocorre devido a substâncias produzidas por organismos vivos, humanos, roedores ou micro-organismos. Isso inclui contaminação bacteriana, viral ou parasitária, que pode ocorrer através de sangue, saliva ou fezes. Esses contaminantes também são capazes de prejudicar o alimento em qualquer etapa da sua produção. São exemplos bactérias como a salmonela e parasitas como a tênia. Para a contaminação dos alimentos acontecer, é necessário a existência de uma fonte que representa o veículo transportador do material estranho até o alimento limpo, e é denominada como fonte contaminante. Basicamente, as principais fontes contaminantes dos alimentos são o ar, onde a contaminação dos alimentos ocorre porque os esporos de micro-organismos são transportados facilmente pelas correntes de ar e assim chegam até os alimentos. Animais e pragas, pois a presença deles, onde os alimentos são acondicionados e preparados, se constituem fontes perigosas de contaminação. Instalações físicas, pois devem seguir recomendações adequadas quanto ao revestimento, quantidade de iluminação, escoamentos de água de dejeto, fluxo de produção e etc. Higienização nas instalações, equipamentos e utensílios. Quando não houver a correta higienização, o material utilizado é inadequado, como tábuas de madeira ou outro material poroso, e quando não possibilitar a completa limpeza, dificultando assim a desinfecção. A água, quando sua qualidade não for adequada à elaboração de alimentos seguros. Aqueles que lidam com alimentos devem tomar algumas precauções no sentido de assegurar serviços e alimentos sem nenhum risco à saúde das pessoas. A contaminação ocorre devido à presença de micro-organismos, causando mau cheiro, sabor ruim e modificando a aparência natural dos alimentos. Em alguns alimentos, as modificações não são perceptíveis, o que é ainda mais perigoso. Portanto, é necessário manipular os alimentos com bastante cuidado. Existem dois fatores, o intrínseco e o extrínseco. O intrínseco são aqueles que dizem respeito às características do alimento, sendo eles o pH, a atividade de água, a composição química e suas interações. Já os extrínsecos são aqueles que têm relação com o ambiente no qual o alimento está presente, como a temperatura, a umidade do ambiente e a composição química da atmosfera cujo alimento está situado. Citamos como exemplo as leveduras. Elas fazem a degradação do ácido lático de alimentos fermentados, tornando o pH do alimento menos ácido, sendo propício ao crescimento e produção de toxinas pela bactéria Clostridium botulinum, que é inibida por pH ácido. Os métodos de prevenção são métodos simples, como lavagem das mãos, higienização dos alimentos, uso de EPIs como toucas, máscaras para que evite respingos na hora da fala ou ao tossir, higienização do ambiente de trabalho e todos os utensílios utilizados, como equipamentos, fogões, mesas e bancadas que tenham contato com os alimentos, evitar usar utensílios de madeiras que se desgastam com o tempo e soltam resíduos nos alimentos, usar telas de proteções em portas e janelas para que evite a entrada de insetos e mosquitos no ambiente da cozinha.